Mensagem do dia 20/11 de 1995. Não seremos mais invisíveis. Nada pode impedir, meu filhinho, o teu trabalho de evangelização. A segurança está na mão do meu santo filho Jesus. Ele é quem determina aquilo que se deve fazer. Outros só têm que obedecer, porque acima dele não existe outro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Tudo está sobre os seus domínios. Até o Satanás só pode fazer o que ele permite, como é o caso desses perdidos que passam por aqui sem roupa. Não haverá muito tempo para eles escandalizarem as famílias inocentes. Quem com Deus está não precisa ter medo. Eles podem aborrecer, porém, não irão muito longe com seus atos diabólicos. O fim de todas as coisas ruins está chegando. Meu filhinho Bento, eu, Maria, vossa mãe, mãe de todos os filhos de Deus, posso garantir. Quem Jesus escolheu para ser o seu servidor, não precisa ficar com medo daquilo que os outros dizem. Eu também sou perseguida por ser a mãe de Deus. Veja que até hoje Satanás não parou de me perseguir. Agora querem acabar com todas as imagens feitas por pessoas que ouviram a explicação de como eu sou. A beleza da minha presença na terra, Satanás não quer admitir. Ele arma toda a confusão para ver o povo revoltado, fazendo com que até padres e bispos não aceitem os que Jesus chamou. Para ajudá-lo na luta contra os erros, espalharam-se pelo mundo inteiro. Estas mensagens, meu filhinho, são todas autênticas, e Satanás quer impedi-las de serem publicadas, com medo de perder muitas almas que ele quer roubar de Deus. Então, os que passam a ler o que já escrevestes, meu filho, voltam a meditar sobre os caminhos que estavam seguindo, e descobrem a má companhia. Por isso, os que têm inveja deste teu trabalho não querem admitir que sejas um mensageiro de Deus. Bento, meu filho, a paciência do meu santo filho Jesus já se esgotou com esse bando de Judas que vivem sobre a terra. É preciso que todos os que estão em oração sejam firmes na fé e não se desesperem. Olhem que a vida de cada um está presa por poucas horas. Quem for encontrado perseverando aos pés de Jesus, nada pagará, mas é preciso ser prudente e não ter dúvida. Outra saída não haverá. É como se todos estivessem dentro de uma gaiola, em que poucos seriam libertados. O resto ficará preso para toda a eternidade. E junto com esses falsos profetas e bando de Judas, vai o seu chefe, que é o perseguidor dos planos de Deus. Nenhum deles ficará por terra. Tudo será limpo. Eu, Maria, vossa mãe, com meu filho Jesus, ficaremos no meio de todos que forem resgatados, e nunca mais seremos invisíveis aos olhos dos que foram escolhidos. Todos poderão nos ver a todo momento, porque ninguém carregará mais pecado algum. Como rainha da paz, espero, meu filhinho, que te mantenhas nesta mesma fé que tens. Continue ouvindo teu Salvador. Ele é e será para sempre a tua segurança, como também eu estou sempre ao teu lado. Maria, Rainha da Paz. Bom, essa mensagem então de 1995, onde o título Nossa Senhora passou Não Seremos Mais Invisíveis. Eu acredito que muitas pessoas que têm uma fé viva, né, uma força, uma convicção na oração, não é invisível. Eles não são invisíveis aos nossos olhos, né? A gente consegue enxergar Deus e Nossa Senhora, os santos, e tantas outras pessoas por quem a gente passa, né, durante a nossa vida.
Então eles se tornam visíveis aos nossos olhos também, né? A gente não vê eles, mas no irmão a gente consegue ver Deus, Nossa Senhora e os santos. Aqui nessa mensagem Nossa Senhora diz: a segurança está nas mãos de meu Santo Filho Jesus. Ele é quem determina aquilo que deve ser feito. Os outros só têm que obedecer, porque acima dele não existe outro. O Pai, o Filho e o seu Santo Espírito são um só. Tudo está sob seus domínios. Então, quando a gente passa a comungar isso, né? Que nós devemos só obedecer. Não ficar cogitando por que é dessa forma, deveria ser diferente, né? Eu posso fazer diferente. Será que se fosse de outra forma não seria melhor? Não, obedeça apenas. Quando ele chamou esse nosso querido profeta, em algumas mensagens ele falou: foi por isso que eu te chamei, meu filho, pela inocência que tens, porque és uma criança em minhas mãos, é uma pedra que eu estou lapidando. Apenas aceitava, não ficava questionando. Deus pedia: faça dessa forma. Vocês sabem disso, que até para as viagens, né, que é coisa tão comum na nossa vida, eu vou pegar o meu carro e vou viajar, mas ele não, ele pedia permissão para Jesus, daí sim ele tinha resposta sim ou não. Sobre tudo, então, a obediência pesa muito nas nossas atitudes. Muitas das vezes a gente erra, e erra feio, né, por meter os pés pelas mãos, como faz um ditado popular, né? Por se meter em dizer: não, eu vou fazer e pronto. Quando a gente confia em Deus, ele sempre dá um sinalzinho, sempre, sempre. E o profeta tinha essa percepção muito aguçada, né, de pedir, Jesus dava a resposta para ele. Mas nós que vivemos esses, como eu sempre falo, né, 50 anos ao lado do nosso profeta, essa obra vai fazer 50 anos ano que vem, ela não pode ter sido para alguns só uma passagem. Ela não pode ter sido só momentos na minha vida. Ela veio para ser o nosso norte. É dela que nós devemos partir os nossos princípios aí, né? O que eu vou fazer, o que não vou fazer. Está tudo nessas mensagens. A misericórdia de Deus é tão grande sobre esse livro que nos mostra tudo que nós precisamos. Está aqui. Vê que o título é a Palavra Viva de Deus, ela se renova a cada dia. Está falando dos dias de hoje, os dias atuais, nossa, aí, né, as complicações que estamos passando na vida, tanto do lado espiritual como o lado político, o nosso lado aqui da vida é o mesmo, cada um, pessoal, está aqui, está falando abertamente para nós. Então, eu não entendo como as pessoas que eu não consigo entender, francamente eu não consigo entender, pessoas que estavam na obra, e Jesus chegou a falar o nome deles, né, Nossa Senhora, e essas pessoas se afastaram, alcançaram graças, né, que é visível aos olhos de todos, fizeram igual os 10 leprosos lá, né, depois que alcançaram a graça, abandona falando mal, abandona fazendo mal para outras pessoas, porque o nosso exemplo também é uma evangelização. Então, se você saiu da obra e voltou para o erro, está evangelizando de uma forma errada novamente, né? Eu não consigo entender, francamente. Lá agora no Rincão das Flores, ficamos lá 15 dias novamente, né? Não sei se deu 15 dias, mas chegou perto. Eu meditei bastante sobre esses assuntos lá, a gente tem tempo para isso, né? Muito pouco eu mexi no celular, só olhava de manhã e só olhava à noite, e muito eu fiquei meditando. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Como pode, né? A gente, na minha situação, né, que eu estou desde criança, dentro dessa obra, a gente viu tanta gente entrar e tanta gente sair. E hoje estão divulgando outros videntes, né? Pessoas que usaram o pretexto, né? Não, meu filho não quer. Se eu continuar com o senhor, seu Bento, meu filho vai me abandonar. E o pai falou: mas vais trocar Jesus pelo teu filho? Mesmo assim abandonou. E hoje o filho e eles estão divulgando outro vidente. Então o que é isso? Está aqui na mensagem, ó. A beleza da minha presença na terra o Satanás não quer admitir. Ele arma toda a confusão para ver o povo revoltado, fazendo com que até padres e bispos não aceitem os que Jesus chamou para ajudá-lo na luta contra os erros que espalharam-se pelo mundo inteiro.
Essas mensagens, meu filhinho, são todas autênticas, e o Satanás quer impedi-las de serem publicadas, com medo de perder muitas almas que ele quer roubar de Deus. Então, os que passam a ler o que já escrevestes, meu filho, voltam a meditar sobre os caminhos que estavam seguindo e descobrem a má companhia. Então é por isso que muitos saem fora, né? Porque da forma como Jesus passou essas mensagens, é para trazer o povo novamente para ele. Mas o Satanás também tem as garras dele, né? E as pessoas permitem que isso aconteça. Então, quantas vezes a gente fala aqui? Outro assunto também, né, que a gente sempre comentou aqui na rádio ou no púlpito, as pessoas misturam as coisas, né? Quando a gente fala, mas tu não tens capacidade para falar isso, tu não tens autoridade para falar isso, tu é muito mais novo do que eu, não tens vida suficiente para saber mais do que eu. Mas não é a gente que fala, né? Não somos nós que falamos, é as mensagens que falam, a gente está lendo a mensagem, é Deus que está falando aqui. E as pessoas confundem, né? Quando a gente toma alguma atitude e cobra, depois eu vou mostrar na Bíblia também ali, e cobra o que está nas mensagens, não é nossa vontade, é a vontade de Deus. E por a gente ser mais firme nessa palavra de Deus, as pessoas nos julgam, então, né? Você está fazendo isso, você que é dessa forma. Não, é só cumprir. Por isso que eu falei da obediência ali no comecinho do comentário. Nós temos que ser obedientes a Deus. Quando a gente passa a obedecer o que Ele nos pede, tem aquela passagem, né, que Jesus fala: a quem eu dei, a quem muito tem, a quem pouco tem, eu até vou tirar o pouco que tem e vou dar a quem já tem bastante. É a fé, né? É a coragem, é a persistência, é o discernimento, é tudo. Nós temos que ter isso. Mas, em primeiro lugar, eu acredito que é a obediência. Quando a gente é obediente, a gente consegue ter tudo isso daí. Ainda aqui na mensagem, a Nossa Senhora fala, né? É preciso que todos os que estão em oração sejam firmes na fé e não se desesperem. Olhem que a vida de cada um está presa por poucas horas. Quem for encontrado perseverando aos pés de Jesus, nada pagará, mas é preciso ser prudente e não ter dúvida. Nós não podemos ter dúvida. A gente vê como o ser humano é fraco quando surge agora aí essas novas ondas aí, né? De picadinha, do Covid, da máscara, do sol, soquinho na mão, e tudo vão concordando. Tem que ser perseverante naquilo que Deus nos ensinou. Ele fala aqui: quem com Deus está não precisa ter medo. Não é desafiar ninguém, não é desafiar ao nosso próximo, não é dizer, como muitos falam, né, que nós somos melhor que os outros, já querem ser santos. Não é isso. É ser fiel para Deus, é aceitar que Deus está nos guiando. A segurança está nas mãos do meu santo Filho Jesus, Nossa Senhora fala. Quem pode nos dar segurança maior do que Jesus? Mas nós precisamos acreditar nele. A nossa fé tem que ser viva. Quinta-feira, a dona Zélia, lá do Paraná, me ligou à noite, antes do terço, antes da missa, pedindo oração para o marido dela, que estava muito fraquinho. E eu disse para ela: pode deixar que nós vamos rezar por ele. Eu não falei para ninguém, mas eu botei, né? Na minha consciência eu rezei por ele, e botei na hora das intenções, eu botei também o nome dele lá, o seu Abílio. No outro dia, já de manhã, ela ligou, que ele já tinha recuperado um pouco das forças e ia poder fazer a operação. Foi eu que rezei por ele e foi aceito? Foi também, mas foi a fé dela. A fé tem que ser viva. Ela acreditava que se pedisse lá a oração, ele ia alcançar o que ela esperava de Deus, né? E alcançou. E muitas vezes as pessoas dizem: mas e quando não alcança? Porque não é o momento. Nós temos que confiar em Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Então essas mensagens, elas vieram para nos confortar, mas também vieram para nos cobrar e para nos ensinar, né, como caminhar, como ser firme para Deus. Nossa Senhora fala no finalzinho dessa mensagem: como rainha da paz, espero, meu filhinho, que te mantenhas nesta mesma fé que tens, que te mantenhas nesta mesma fé que tens. Continue ouvindo o teu Salvador. Ele é e será para sempre a tua segurança, como também eu estou sempre ao teu lado.
Então nós precisamos confiar nisso. As pessoas também me ligaram sobre vacinas e sobre isso, é tudo complicado, né? Porque hoje a gente está sendo ouvido por muitas pessoas, também pode estar sendo, como é que a gente diz? O celular aí clonado, né? E as pessoas podem estar ouvindo o que a gente fala. Mas eu falei da minha parte, né? A minha fé, falei da minha fé. Eu, se for preciso, né? Se chegar a esse ponto que vou vir aí obrigatoriamente, né? As pessoas tomarem a vacina, vai ter que ser talvez 2 homens, não sei, mas me segurar e me dar na marra. Mas Deus vai estar vendo que eu não tive resistência daí, mas por minha vontade jamais. Podem me amedrontar do jeito que for, né? Podem tentar me mexer comigo, né? O meu emocional, cancelando aí, seja lá o que for, meu CPF, carteirinha de saúde, conta de banco, seja lá o que for, luz, o que for, né? O que eles quiserem jogar, mas não vão, por minha vontade, não vai ser. Então, a gente precisa ser firme desse jeito. Tem uma passagenzinha que eu queria contar aqui, porque a gente vê hoje muitas pessoas vêm para cá para a obra, necessitado, né? Carente, às vezes doente, às vezes a família abandonou, precisando de um apoio moral, de um apoio espiritual, e a gente recebe de braços abertos. Quando está bem de saúde novamente, quando está tudo encaminhado, já pensa em abandonar a obra. E assim não foi 1, 2, foram vários, né? Várias pessoas que estiveram aqui. Mas Nossa Senhora já vinha nos alertando há muito tempo, a máscara vai cair. Então, para se manter aqui dentro do santuário, não pense que a gente está falando isso com arrogância, não. Porque nós também temos que pensar dessa forma. Nós temos que ser fiel para Deus, senão a gente vai cair também. Vê como o inimigo ele é tão astuto que ele consegue mexer numa família. Consegue tirar os pensamentos que uma pessoa deixou, um pai deixou 50 anos falando a mesma história, e o inimigo consegue torcer essa história. Veja como ele é astuto. Então, aqui no santuário, para se manter dentro dele, tem que ser firme, tem que ser forte, tem que ser fiel para Deus, tem que ser obediente a Deus. Então tem uma historinha que mandaram para mim na internet, um tempo lá na União Soviética, parece, né, que os cristãos eram perseguidos, não podiam rezar, eram pegos rezando, matavam, né? Então tinha um grupo lá, eles rezavam em casas separadas, assim, um dia era numa casa, um dia em outra casa, em outro bairro, para fugir dos soldados, né? Mas lá um belo dia, os soldados acertaram a casa, entraram numa casa e estava lá um grupo rezando. Um grupo, a família, uns amigos de perto, e eles tudo com fuzil na mão, eles pediram, vocês estão rezando para esse Deus invisível de vocês? Agora, por esse motivo, vocês vão morrer, porque esse Deus de vocês não existe. E aí o povo tudo amedrontado ali, né, tudo de joelho, e eles falaram, mas eu vou dar uma chance para vocês. Aqueles que acreditam que esse Deus existe realmente, fica onde está. Mas se vocês acham que não é bem assim, levante e a vida de vocês vai ser salva. Levante e vai para o outro lado da sala. Aí levantou uma turma lá, né? E isso eram parentes. Eram filhos, eram pais, irmãos, né? Mas todos familiares ali. E aí ficou um grupo grande ali de joelho ainda. E os soldados falaram de novo, vocês realmente acreditam no Deus invisível de vocês? Vão morrer por esse Deus? Quem quiser se salvar, levanta e vai para o outro lado. Mas alguns se levantaram e foram para o outro lado. Aí os soldados falaram, né? Então, vocês podem sair da casa que vocês estão salvos. E esses que estão aqui vão morrer. Aí esses que estavam lá em pé saíram meio que rápido, né? Tudo apavorado. Quando eles fecharam a porta, os soldados largaram o fuzil e falaram, nós queríamos afastar só os hipócritas. Nós também somos cristãos e queríamos rezar com vocês, os verdadeiros cristãos. Então vocês já pensaram, para a gente se manter firme, quanta provação a gente vai ter que passar até o último momento? A gente percebe na conversa das pessoas, aqui dentro do santuário, quantos hipócritas estão ali dentro? Quantas pessoas falsas estão ali dentro? Que basta mudar uma palavrinha, já se viram contra a gente? E não é contra a gente, né? É contra a palavra de Deus. Todo dia a gente tem uma surpresa ali. Então essa historinha que eu contei dos soldados, já pensou se fosse chegar ali soldados armados? Vocês confiam realmente nesse Deus de vocês?
fica aí dentro de joelhos, se não confia, sai para salvar a vida. Eu acho que ficaria uma minoria ali dentro, né? Porque tem muita gente ali que é só alguém contar uma historinha já acredita. Basta dizer que o patinho feio somos nós somos um patinho feio. Olha que a gente vem 50 anos lutando por tudo aquilo que Deus nos pede, e basta alguém lá de fora dizer que nós erramos, está errado. Sempre a culpa é nossa. É difícil alguém chegar e dizer assim, não, realmente vocês tomaram a atitude correta, tem que ser dessa forma. Tem quem fala, né, graças a Deus, tem quem nos apoia, mas uma boa parte, sempre alguém que fala lá fora uma besteira, lá fora está certo, e aqui dentro está errado. Então, para a gente se manter firme, não vai ser muito fácil não, né? Temos que ter essa fé viva. Outra passagem aqui na Bíblia, para as pessoas que dizem, né, que a gente toma atitudes precipitadas, vocês são muito radicais, vocês estão batendo o pé onde não deve bater, para manter a palavra de Deus firme, para manter o santuário como o profeta nos deixou. A Ana estava, uma época, já falei isso, né, mas vou repetir aqui, questionando, né, poxa pai, o pai falou que ficava até o final com a gente, o pai já foi e nós ficamos aqui sozinhos, né, e ela foi ler uma passagem na Bíblia e estava aqui, a passagem da Bíblia, né, em Filipenses, capítulo 1, versículo do 27 ao 30, e capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Então, ouçam com atenção. Apelo à constância, apelo à coragem, né? Apelo à persistência. Cumpre somente que vos mostreis em vosso proceder dignos do Evangelho de Cristo. Quer eu vá ter convosco, quer permaneça ausente. Desejo ouvir que estáis firmes em um só espírito, lutando unanimemente pela fé do Evangelho, sem vos deixardes intimidar em nada pelos vossos adversários. Isto para eles é motivo de perdição, para vós outros, de salvação. E é a vontade de Deus, porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por ele sofrer. Sustentais o mesmo combate que me tendes visto travar, e no qual sabeis que eu continuo agora. Se me é possível, pois alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, permanecendo unidos, tende um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. É bíblico, está aqui. Na leitura do livrinho lá da Santa Missa, né? Na quinta-feira, a primeira leitura lá era de Matatias, né? E lá também falava, não ceder nem para a esquerda, nem para a direita. Se manter firme. Já pensaram quantas pessoas mudaram suas opiniões? Então eram falsos? As mensagens não foram verdadeiras para eles na época? Essas pessoas que hoje abandonaram a obra, estão criticando, estão lutando contra a obra, na época que estavam aqui, eram verdadeiros? Suas orações foram válidas? As cobranças que nos faziam, né? Quantas vezes vieram aqui questionar o profeta porque rezava só um terço e viviam ali de joelho rezando o rosário? Mas onde estão hoje? Isso também Deus nos fala, não quero ver quem bem começa, eu quero ver quem bem termina. Então essa nossa fé tem que ser até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso nós vamos ter que enfrentar o mundo, né? Porque vão lutar contra, vão tentar mudar. O inimigo, ele é astuto. Está aqui na mensagem de 95, vejam, né? Ele arma toda a confusão para ver o povo revoltado, fazendo com que até padres e bispos não aceitem o que Jesus chamou para ajudá-lo na luta contra os erros que espalharam-se pelo mundo inteiro. Então, hoje a gente vê com tanta facilidade, o certo está errado e o errado está certo. E querem nos empurrar garganta abaixo, né? Querem nos mostrar que nós estamos errados, por nos mantermos firmes e fiéis a Deus. Mas nós precisamos ter força, e com isso, e para termos força, né? E para termos essa força, é só com orações.
Nós precisamos nos manter firmes na oração, constante, senão nós não vamos vencer.